A gente pode repetir o SLT, talvez quem fala de SLT se pega muito aqui, ou seja, eu posso fazer o laser que eu posso repetir. Isso é verdade? Então, esse trabalho aqui mostra o quê? Que a redução adicional da pressão no segundo SLT não foi da mesma monta que o primeiro. E se aplicar o SLT após o ALT? Ou seja, o paciente já fez o tratamento com laser de argônio. Eu posso fazer o SLT? É uma pergunta rotineira depois das aulas de SLT. Sim, a resposta é sim, você pode. Nós temos um trabalho bem robusto, prospectivo, com N bem razoável, de 96 pacientes, com follow-up de 1 ano. Após 1 ano, eles compararam pacientes que fizeram só SLT, que fizeram SLT após o laser de argônio, e que fizeram só o laser de argônio. E não houve diferença estatisticamente significante em relação aos 3 grupos, de modo que te dá sustentação para você indicar um laser SLT seletivo após o laser de argônio. SLT como primeiro tratamento, né? Como é que você faria isso? Então, antes a gente fazia o laser naquele paciente antes da cirurgia. A gente colocava o laser, ou seja, o paciente já usava alguns colírios, ele estava progredindo, a gente queria ganhar um tempo antes da cirurgia. Hoje não, hoje a gente já tem o trabalho que é da Ana Lúcia, que deve estar por aí, junto com o nosso grupo, mostrando, um trabalho de revisão, mostrando diversos estudos que nos dão sustentação para que seja feita o laser como primeira escolha de tratamento no paciente. E hoje eu coloco isso como uma regra, eu sempre ofereço o laser para o meu paciente, desde que ele tenha aquelas indicações descritas anteriormente. Nós estamos vendo trabalhos de 2006, 2005, 2003. Então, o Light, que veio reforçar isso, ou seja, o Light é um trabalho, é um trial prospectivo com 718 pacientes, follow-up de 36 meses. O objetivo primário dele não era avaliar esse efeito, mas sim qualidade de vida, e tem um viés metodológico nesse quesito, que eu não vou entrar nesse mérito agora, mas ele mostrou que teve uma redução significativa da pressão como um tratamento inicial, muito semelhante ao uso do colírio, assim como os outros trabalhos, vários outros trabalhos já haviam demonstrado, ou seja, não é nenhuma novidade para a gente. E como adjuvante de um tratamento, ou seja, o paciente já usando algum medicamento, você faz o laser para tentar reduzir ainda mais a pressão do olho. Também tem esse trabalho, esse RCT prospectivo, com um N muito pequeno, de 14 pacientes, mas de qualquer forma eles trazem uma informação interessante, que aquele paciente que estava usando a medicação, ele ainda reduziu mais 15% a pressão do olho dele e conseguiu tirar quase que 40% do número de medicamentos, com uma melhora na qualidade de vida. Então, ou seja, o laser, em quem já estava usando o colírio, ele foi bastante benéfico. A gente pode repetir o SLT, talvez quem fala de SLT se pega muito aqui, ou seja, eu posso fazer o laser que eu posso repetir. Isso é verdade? Então, esse trabalho aqui mostra o quê? Que a redução adicional da pressão no segundo SLT não foi da mesma monta que o primeiro, né? E, por outro lado, ele fala que dos 44 pacientes, só um não respondeu ao segundo laser, ou seja, então teve realmente uma resposta bem razoável ao segundo laser. Talvez esse estudo traga uma informação extra, de modo que os pacientes que fizeram o segundo laser, a duração do laser, do efeito, foi maior do que a do primeiro laser. Eu só questiono a curta duração do primeiro laser deles, que foi de 6,9 meses só, ou seja, menos do que 7 meses de duração, o que não é o normal de se ver na prática. Mas, de qualquer forma, o segundo laser durou mais do que o primeiro laser, então mostrando que há, sim, um efeito disso. Eles demonstram aqui para a gente a mudança na curva de sobrevivência do segundo laser em vermelho em relação à primeira aplicação em azul. Então, eles concluem que repetir o laser tem eficácia similar que o tratamento primário na redução da pressão, com uma duração mais longa. Então, a gente está, hoje, autorizado a repetir o SLT nos pacientes. O próprio Light, numa pós-hoc, ele fez uma análise dos pacientes que repetiram o laser, ele demonstra que realmente a curva de sobrevivência mudou em quem foi aplicado o laser pela segunda vez, mostrando que a repetição do laser pode manter a pressão dentro da pressão-alvo por um período mínimo equivalente ao primeiro tratamento, ou seja, é bem razoável. E isso você leva para o seu paciente, fala, olha, se você responder ao primeiro laser, a gente pode aplicar o segundo laser também depois. E o paciente fica mais tranquilo quando ele fica sabendo que a gente tem outra possibilidade de tratamento.
Bom, eu vou discorrer agora sobre alguns tipos de tratamento, por exemplo, fazer SLT em paciente com pressão normal. E nós temos, sim, esse trabalho prospectivo com follow-up bem razoável de 24 meses, mostrando um efeito do SLT em glaucoma de pressão normal. 11% dos pacientes permaneceram com a pressão dentro da desejada, ou seja, é uma redução de 11% em relação à pressão pré-laser e de 22% em relação à pressão com o washout, ou seja, é bem razoável essa redução da pressão em pacientes com glaucoma de pressão normal. E um grande benefício talvez seja a diminuição de quase 40% no uso de medicamentos. E os pacientes, além de tudo, foram beneficiados com isso. E como o papel aceita tudo, tem doido para tudo, né? A gente está falando de SLT em glaucoma de ângulo fechado. Tem trabalho disso? Tem também. Nesse estudo, eles fizeram laser em pacientes que tinham pelo menos 180 graus de trabeculado visível. E viram uma taxa de sucesso de 16,9%, ou seja, 16,9% a redução da pressão do olho desse paciente em relação a 18,5% da redução com medicamento no follow-up de 6 meses. Apesar de ter isso aqui, tá, gente, eu não indico, tá? Não acho que deve ser feito, uma vez que você pode estimular ainda mais a formação dessas sinéquias e do fechamento angular. E com medicamentos, ou seja, diversos estudos fizeram a comparação do SLT com medicamentos e a grande maioria mostra que ambos demonstram uma taxa de sucesso similar e efetividade na redução da pressão intraocular nesses pacientes com glaucoma de ângulo aberto. Isso é categórico, ou seja, se você faz o laser, basicamente 360 graus, você tem uma boa prostaglandina de efeito, né? E desses pacientes que falharam, é importante a gente saber que 72% deles falharam com 3 meses. E se os senhores olharem aí embaixo, nesse círculo, os pacientes que têm aí 360 graus de aplicação são os que tiveram maior sintomatologia, ou seja, desconforto, dor, uveíte e pico de pressão. Como a gente tem um maior número de pacientes, quase metade deles com essas queixas na primeira semana de tratamento, daí está o motivo de eu associar a nimensulida nesses pacientes, ou seja, eu dou um anti-inflamatório para ele, um anti-inflamatório com analgésico, esses pacientes praticamente eles não têm queixa alguma após a aplicação do laser. E naquele paciente que já está usando terapia máxima, ou seja, usando tudo, ele funciona? A taxa de sucesso nesses casos, são pacientes com glaucoma mais avançado, mais crônico, não foi tão boa, mostrando que o uso crônico de colírio, ele pode reduzir o efeito do laser. A taxa de sucesso foi de 45% em relação ao critério 1 e de 14% quando a gente falava de uma redução adicional da pressão acima de 20%. E foi péssimo em glaucoma secundário. A gente não deve usar em glaucoma secundário. Em relação a MIGS, particularmente, eu acho que o nosso grupo tem uma opinião muito forte em relação a isso. A gente não tem que comparar o SLT com MIGS. Ou seja, uma coisa é você fazer um procedimento ambulatorial, outra coisa é você fazer um procedimento cirúrgico. Fábio, acho que... deixa eu só te interromper aqui. Marcos, eu acho que tem que fechar o microfone de Marcos, que ele está aberto. Fechei já. Obrigada. Pode falar aqui. Tranquilo. Beleza? Então, assim, quando a gente vai falar de SLT e MIGS, eu acho que a gente está comparando duas coisas completamente distintas. Uma coisa é você pegar um paciente como tratamento primário, por exemplo, e fazer um SLT. Outra coisa é indicar uma cirurgia para ele, que vai tirar o cristalino e vai implantar alguma coisa dentro do olho dele, né? Eu acho que não são coisas concorrentes, mas de qualquer forma, nós vamos chegar nisso. Então, o Hydrus, por exemplo, nós temos um trabalho do Hydrus versus a Stent, é um trabalho prospectivo, multicêntrico, com 12 meses de follow-up. O Hydrus é um dispositivo que a gente coloca dentro do canal de Schlein. E o Stent, acho que todos conhecem, né? Nesse estudo, o que aconteceu? A pressão intraocular com Hydrus, que está em azul, foi menor do que o Stent ao longo do período de acompanhamento. Na verdade, foram 2 stents. E o número de medicamentos com Hydrus também foi menor, ou seja, estatisticamente significante nesse caso, nesse segundo caso. Então, por que eu estou falando do Hydrus versus Stent? Porque não tem Stent versus SLT, mas tem Hydrus versus SLT. E nesse trabalho, que é basicamente do mesmo grupo, eles concluíram que tem 3 vezes mais redução de medicamentos no grupo Hydrus.
e que dos pacientes que ficaram sem medicamentos, 47% do grupo dos MIGs ficaram sem medicamentos, comparando com 4% do SLT. Qual é o problema disso? É uma boa informação, é útil, mas se a gente for olhar a taxa de sucesso, que seria a redução da pressão em 20%, ambos tiveram o mesmo sucesso, por volta de 90%. Então, a gente questiona um pouco essa tabela, porque se a gente está saindo de uma pressão inicial muito semelhante entre os dois grupos, levando em consideração que a taxa de sucesso foi de 90% nos dois grupos, e que o grupo do SLT era um grupo que tinha um glaucoma mais inicial e o do Hydros um glaucoma mais avançado, eu não sei até que ponto essa afirmativa ela não foi tendenciosa em relação ao menor uso de medicamentos no grupo do Hydros. Então, fica o questionamento metodológico do estudo, que eu não vou entrar nesse mérito agora, porque não cabe. E fazer SLT após a TREC, gente. Tem gente que estudou isso, sim, um N muito pequeno também, um follow-up curto, mas mostrando que existe uma redução da pressão do olho com SLT pós-TREC, com uma taxa de sucesso que seria redução maior do que 20% da pressão, em 77% dos casos no follow-up de 9 meses. Tá? Na minha cabeça não fazia o menor sentido, mas por isso que é bom a gente dar uma aula dessa, que a gente vai estudar, e quem sabe a gente vai aprofundar um pouco mais nesse sentido e ver se realmente é uma informação verdadeira. Para finalizar, eu acho que é fundamental vocês saberem os preditores de sucesso, ou seja, em quem que o laser funciona mais. Eu acho que é a informação que falta nos MIGs. Né? Qual MIG que é melhor para quem e quem funcionaria mais. E assim também falta essa informação, por exemplo, na cirurgia de catarata. Qual que é a melhor lente para cada tipo de paciente. E o preditor de sucesso para a gente, eu acho que deve ser o caminho a ser pesquisado. Todos os trabalhos, a grande maioria, coloca que a pressão inicial elevada é um preditor de sucesso. Lógico, todos os grandes estudos aí que avaliam colírios, que avaliam procedimentos cirúrgicos, que avaliam laser, etc., eles tendem a incluir pacientes com a pressão do olho mais alta, justamente porque essa pressão mais alta ela está mais factível a ter a regressão à média e numa segunda medida, pós-procedimento, você tem uma pressão mais baixa. Então, realmente a pressão inicial elevada é preditor de sucesso unânime em todos os estudos. Não teve influência em relação à pigmentação do trabeculado, apesar de que na prática a gente acha que o trabeculado um pouquinho mais pigmentado, ele tem uma resposta melhor. Não teve influência em relação à idade e ao diagnóstico, ou seja, ao tipo de glaucoma. Em relação ao uso de prostaglandina, tem esse trabalho, que é um coorte prospectivo, mostrando que no follow-up de 12 meses, os pacientes que não usavam prostaglandina tiveram um melhor efeito, uma melhor resposta ao laser. Então, talvez a mudança da via de drenagem do humor aquoso pela via não convencional faça com que você tenha um menor efeito dos procedimentos que vão drenar o humor aquoso pela via convencional. Então, a prostaglandina entraria nesse quesito. Esse é um trabalho feito em chineses com preditores de sucesso. Eles colocaram como preditor de sucesso a idade avançada, como eu disse anteriormente, a pressão basal elevada. Eles colocaram como múltiplos colírios, eles testaram os colírios todos e sugeriram que a anidrase carbônica, o inibidor da anidrase carbônica, seria um preditor de sucesso nos pacientes que eles avaliaram. E com alto erro refrativo, eu não entendi o motivo, eles também não souberam explicar, então a dúvida continua. Em relação à custo-efetividade, tanto o Light mostrou que é custo-efetivo, quanto esse trabalho do Ricardo Guedes, mostrando que tanto o medicamento quanto o SLT são custo-efetivos na perspectiva do SUS. Eu, particularmente, acredito muito no laser no universo SUS. Eu acho que a gente evitaria muito transtorno, muita mobilização de paciente, ainda mais a gente falando de Covid agora, paciente que vai ao nosso serviço só para pegar colírio, e aí ele pega 2, 3 horas de estrada, tem que comer fora de casa, gasta combustível da prefeitura da cidade dele e pega um colírio que custa R$2. Então, assim, eu acho que em relação à custo-efetividade no SUS, acho que eu não tenho nenhuma dúvida que valeria a pena a gente incluir esse tipo de procedimento. Qualidade de vida também eu vejo que não tem muita dúvida em relação a isso. Temos bons trabalhos mostrando uma melhora na qualidade de vida dos pacientes, então uma diminuição da ceratite, uso de lubrificantes, uma melhora do break-up time, e mostrando uma melhor satisfação nos pacientes que submeteram ao laser, em detrimento daqueles que não fizeram laser e continuaram com medicamentos.
Em relação à curva de aprendizado, acho que está cheio de residente, está cheio de gente nova, doida para fazer um laser desse. Pode assistir alguns vídeos e colocar em prática amanhã. Ou seja, assim, parece até brincadeira a gente está falando isso, mas não tem muito segredo. A mira ela é gigante, a mira tem 400 micra. A mira do laser de argônio tem 50 micra. Então, se você errar o trabeculado com 400 micra, você vai acertar o nervo óptico, né? Então, não tem jeito de você errar a região a ser aplicada. E esse trabalho ele traz uma informação interessante que, para quem estava aprendendo, no caso, residente fazendo laser, os primeiros casos não foram piores do que os últimos, ou seja, a curva de aprendizado é muito curta. Então, o resultado foi muito semelhante, dando muita segurança para a gente, tanto que os nossos fellows e até alguns residentes chegam a fazer lá no nosso consultório, quando eles estão acompanhando a gente, e fazem lá com o Thiago também, quando estão acompanhando com ele.